Alerta, a Covid-19 chega aos quilombos e já deixa 10 mortos, de acordo com a Coordenação Nacional Quilombola, a CONAQ. O primeiro caso no meu município, um município de quase 70 mil habitantes, o primeiro caso de óbito do Covid-19 foi de um quilombola, então isso para mim foi terrível. Infelizmente já chegamos a 10 óbitos, né, nos estados do Rio de Janeiro, Bahia, Goiás, Amapá e Pernambuco. E nossos dias têm sido de muitas reuniões, chegando a 6 até 8 reuniões por dia, muito estresse, muito choro, muita luta, muita revolta também. Negligência. O movimento quilombola segue fazendo o monitoramento dos casos em quilombos sem nenhum apoio do Estado. A gente não sabe como estão todos os nossos parentes, aonde estão e quais as suas principais demandas. Então isso se torna uma questão que a gente não sabe quantos vai entrar nessa pandemia, também não sabemos quantos de nós vamos sair. Então esse é um processo que machuca. Esse trabalho deveria estar sendo feito pelo Ministério da Saúde, que é quem tem competência legal, inclusive para exigir dos hospitais, dos órgãos públicos, a notificação dos casos em comunidades quilombolas, né, de todos o Brasil. E uma vitória está na hora da roça quilombola. E venho aqui com muita alegria comunicar que tivemos uma grande vitória na semana passada. Após a solicitação de 22 comunidades quilombolas, né, com o apoio da IACONE e do ISA, foi publicada uma resolução, a resolução CIMA número 28, que autoriza em caráter emergencial, né, para este ano, a realização do corte de vegetação para que essas comunidades possam, né, fazer suas roças tradicionais, né? A roça de Coivara, que inclusive tem seu sistema agrícola reconhecido como patrimônio cultural e material do Brasil. E o Abril Indígena chega ao fim. Demarcar as telas de celulares e computadores de todo o Brasil foi o grito que ecoou. Eu sou Letícia Leite. E eu sou Christian Ariú. Aumenta o volume que já começou o Copiou Parente, o primeiro podcast feito para povos indígenas e povos da floresta no Brasil. Copiou Parente. Os destaques de Brasília na vida dos índios e dos povos da floresta. Informação do ISA, Instituto Socioambiental. Após 65 dias de epidemia, o Ministério da Saúde já reconheceu que a letalidade, a morte pelo coronavírus, é maior entre negros do que entre brancos. De acordo com os boletins da epidemia divulgados pelo governo, 1 a cada 3 pessoas que morrem por Covid-19 é negra. Mas quando tudo isso passar, o Brasil não vai saber. Não haverá dados oficiais sobre quantos quilombolas perderam a vida por causa do novo coronavírus. Assim como acontece com os indígenas que vivem em cidades e são ignorados pela Secretaria Especial da Saúde Indígena. No caso dos quilombolas, a situação é ainda mais grave, porque as populações sequer têm uma Secretaria Especial de Atendimento como a CESAI. O descaso do Estado, ou melhor dizendo, o racismo estruturado nesse Estado, que tanto nos quer exterminar. Não tem sido fácil, porque nós temos sido obrigados a buscar os nossos que morrem do Covid, já que o Estado sequer apresenta eles para a sociedade. É assim como está fazendo também com os povos indígenas, o que é muito ruim. E isso é difícil a gente ficar contando mortos, buscando mortos para contar. Essa que vocês ouviram é a Giovana Silva. Ela nasceu num quilombo no sertão de Pernambuco, a 560 quilômetros de Recife. A história conta que 6 mulheres escravas chegaram ali e formaram uma comunidade em busca de liberdade. Essas mulheres fizeram a promessa de que se um dia conseguissem se tornar donas do território,
iriam construir uma capela em homenagem à santa de devoção. Assim, nasceu o Quilombo Conceição das Crioulas, em 1802. Foi nesse quilombo que nasceu Givânia Silva, de 52 anos, que se formou e se tornou a primeira professora mulher da sua comunidade. Givânia estava prestes a seguir realizando um sonho, começar a dar aulas na Universidade de Brasília, a UNB, quando a pandemia começou. Por isso, ela está aqui, na capital, Brasília, e é daqui, sem poder dar aulas e nem voltar para casa, que ela acompanha as mortes de parentes quilombolas da sua região. A primeira vítima foi Antônio Alves, de 42 anos. O primeiro caso no meu município, um município de quase 70 mil habitantes, o primeiro caso de óbito do Covid-19 foi de um quilombola. Então, isso para mim foi terrível. Ele caiu da moto, foi para o hospital. Do hospital constatou uma febre, dessa febre virou uma pneumonia, que era uma Covid. Então, a gente não tem sequer a certeza de onde ele se contaminou, só sabemos que ele veio a óbito e isso para nós foi bastante triste. A gente pediu para o advogado do ISA, Fernando Priosti, explicar para a gente quem deveria estar fazendo esse monitoramento. Esse trabalho deveria estar sendo feito pelo Ministério da Saúde, que é quem tem competência legal, inclusive para exigir dos hospitais, dos órgãos públicos, a notificação dos casos em comunidades quilombolas, né, de todos o Brasil. No entanto, a Fundação Cultural Palmares e o Ministério dos Direitos Humanos deveriam ter feito uma ação de articulação para que isso fosse efetivado pelo Ministério da Saúde. A primeira morte identificada pela CONAC ocorreu em 11 de abril. A vítima era Moacir Silva, de 57 anos, que vivia no quilombo Abacate da Pedreira, em Macapá, no Amapá. 8 dias depois, falecia no quilombo Espírito Santo, em Cacoal, no Pará, Simone Paixão Moraes, de 29 anos, a paciente mais nova dentre os incluídos no levantamento. Até essa sexta-feira, a CONAC registrou 10 mortes. A quilombola Selma de Aldina, também da CONAC, tem recebido centenas de mensagens e telefonemas de parentes quilombolas que buscam apoio. Ela mandou um áudio aqui para o Copiou com um resumo do monitoramento feito pela CONAC. Nossa solidariedade às famílias do Moacir Silva, do Amapá, Simone Paixão, do Pará, João Martins, de Goiás, Jacivaldo Franco, do Pará, Gracinete Espíndola, do Amapá, e as outras vítimas, que as famílias possam ser acalentadas nesse momento de dor, e a CONAC presta sua solidariedade. O resumo dos casos que a gente acompanhou pela CONAC é especificamente em 5 estados que têm óbitos: Amapá, Pernambuco, Bahia, Rio de Janeiro e Goiás. Nesses 5 estados tivemos óbitos, estamos com vários casos confirmados com quilombolas com Covid, e para nossa tristeza, a letalidade está sendo fatal. Assim, a gente não está conseguindo curar as pessoas que já estão no estado avançado do vírus, infelizmente estão indo a óbito. Então, a CONAC está acompanhando toda a pauta, solicitando agendas, fazendo agendas com o governo federal, com o Ministério Público, com a frente parlamentar em defesa das comunidades quilombolas. Muitas reuniões também entre as coordenações regionais da CONAC, para a gente construir uma pauta de exigências para tentar dialogar com o governo federal, porque o diálogo tem sido difícil. E nessa semana, representantes do governo federal reuniram-se com o movimento quilombola para discutir a questão do enfrentamento da Covid-19 nos quilombos. O Fernando Priosti, advogado do ISA, participou dessa reunião. A gente conversou com ele por WhatsApp. Fernando, quem que estava nessa reunião? Conta pra gente. Oi, Letícia. Oi a todos e todas os ouvintes do Copia Parente. Foi uma reunião chamada pela CONAC, pela Coordenação Nacional de Articulação das Comunidades Negras Rurais Quilombolas, com o Ministério da Família e dos Direitos Humanos e com a Fundação Cultural Palmares.
Então, contou com a participação de representantes desses órgãos e do movimento social da CONAC. Eu perguntei para o Fernando qual que era o clima da reunião, como foi a cobrança das organizações e movimentos e se teve alguma resposta, algum encaminhamento desse encontro. É muito difícil, nesse contexto de pandemia e quarentena, fazer a interlocução com o Estado à distância. As reuniões presenciais são sempre mais produtivas e eficazes. Mas é a luta que se pode fazer hoje com esse contexto, respeitando a necessidade do isolamento social. A CONAC apresentou diversas demandas bem objetivas ao Estado, mas de momento não houve uma promessa com prazo para a resolução dessas questões. Ainda vão ser feitas outras conversas na semana que vem, em que o Estado se comprometeu a trazer resultados concretos dessas demandas. E assim a gente espera que aconteça. Os quilombolas passam por problemas que toda a população está enfrentando. A ausência de leitos de UTI próximo de onde vivem, falta de testes e já é uma dezena de mortes por falta de assistência de saúde adequada. Enfrentam também as dificuldades de acesso a recursos de auxílio emergencial disponibilizados pelo governo federal. Outra das preocupações das comunidades quilombolas é a segurança alimentar. Contratos de entrega de alimentos em programas institucionais como a PAA, Programa de Aquisição de Alimentos, e PNA, Programa Nacional de Alimentação Escolar, foram temporariamente suspensos, assim como também o turismo de base comunitária, afetando significativamente a economia local das comunidades quilombolas que dependem da renda dessas atividades. É no meio disso tudo, no Vale do Ribeira, no sudeste de São Paulo, por exemplo, as comunidades lutavam para ter direito a fazer suas roças tradicionais. Plantar no quilombo a gente sempre plantou. A gente nasceu, se criou, nossos antepassados sempre plantaram. A gente enxerga a plantação, a roça, como um patrimônio que não dá para viver sem. Que é da roça que sustenta a cidade, é da roça que vai tudo para a cidade. Então você imagina que nós que trabalhamos na roça desistir de trabalhar. Você imagina o mercado como que vai ficar. Eles nos enrolando com essa liberação da licença, eles acham que o povo vai sair, o povo vai desistir, o povo vai abandonar aquilo lá e jamais a gente vai fazer isso, né? De mostrar para eles que a gente veio, a gente se criou, a gente veio para ficar e aqui a gente vai ficar e até morrer. A gente não vai sair, independente de tendo licença para roça ou não, a gente luta sempre. As comunidades quilombolas tiveram uma boa notícia essa semana. A quilombola Rafaela conta pra gente. Fala, Rafaela. Sou Rafaela Miranda, sou quilombola da comunidade de Porto Velho, que está localizada na região do Vale do Ribeira, São Paulo. Também sou advogada na equipe de articulação e assessoria às comunidades negras do Vale do Ribeira, São Paulo, Paraná, a IACONE. E venho aqui com muita alegria comunicar que tivemos uma grande vitória na semana passada. Após a solicitação de 22 comunidades quilombolas, com o apoio da IACONE e do ISA, foi publicada uma resolução, a resolução CIMA número 28, que autoriza em caráter emergencial, para este ano, a realização do corte de vegetação para que essas comunidades possam fazer suas roças tradicionais. A roça de Coivara, que inclusive tem seu sistema agrícola reconhecido como patrimônio cultural e material do Brasil. O sistema agrícola tradicional quilombola. Assim como colocamos na solicitação aos órgãos ambientais, neste momento ainda mais importante que as comunidades possam fazer suas roças, com essa pandemia, com essa crise, as comunidades e povos tradicionais são os segmentos que mais vêm sendo afetados e elas estão ainda mais vulnerabilizadas. Na questão da saúde, do transporte, por terem também sua economia afetada, pois muitas famílias não conseguem escoar essas produções de alimentos que obtêm da agricultura familiar, e aquelas também que se utilizam no turismo de base comunitária, o turismo está suspenso, e para que consigam se manter em seus territórios
E aqui até um dado importante, muitas comunidades, dentre as medidas que elas vêm adotando, né, de enfrentamento ao Covid-19, elas estão promovendo o isolamento, né, para impedir a circulação do vírus, né, que atinja a sua comunidade. E para isso, né, para que elas se mantenham em seus territórios, é muito importante que possam plantar, que possam colher, né, que possam nutrir o corpo, né. É preciso estar forte, é preciso estar com saúde para que elas possam continuar, né, nessa resistência, né, pois, como eu já disse, esse é um período bem complicado, né, para essas comunidades. E nutrir de alimentos, né, tão saudáveis quanto eles produzem, né, é super importante nesse período. Por isso que eu digo que está na hora da roça, vamos plantar, vamos colher, vamos nos cuidar e fiquem nos quilombos. A gente vai continuar acompanhando aqui no Copiô as informações sobre o avanço da Covid-19 entre as populações quilombolas. Para encerrar esse tema, hoje eu deixo aqui a mensagem do advogado do ISA, Fernando Prioche. Eu gostaria de deixar uma mensagem de esperança para as comunidades quilombolas de todo o Brasil, porque já são mais de 500 anos de luta contra o colonialismo racista. E as comunidades estão aí, firmes, de pé, existindo e exigindo direitos. Esse contexto que a gente vive do coronavírus, assim como o contexto de grave crise socioambiental no mundo todo, tem um dos caminhos de solução, pelo menos que passa pelas comunidades quilombolas, pelos povos indígenas, pelos povos e comunidades tradicionais. A sociedade precisa entender que é da relação desses povos com a natureza que a gente deve extrair um modelo de relação da humanidade toda com o meio ambiente. O meio ambiente não está separado de nós, assim como nós não estamos separados do meio ambiente. Temos que encontrar uma saída de convivência harmônica entre meio ambiente e humanidade. E é nos quilombos, nos povos tradicionais, nos povos indígenas que a gente encontra um exemplo forte e concreto dessa relação. E no dia de ontem, encerrou-se o primeiro ATL online da história. Foi marcante a participação de indígenas e parceiros na construção desse modelo novo de mobilização, e tão necessário no momento em que o Brasil se encontra. Nesses 3 dias de muitos debates, apresentações de artistas indígenas, rituais, danças e reivindicações que em um contexto normal seriam feitos presencialmente com milhares de indígenas em Brasília, ocorreram dezenas de lives e milhares de acessos por meio das redes sociais. A PIB cumpriu a promessa de pintar as telas e demarcar as redes com as vozes dos povos indígenas do Brasil. Com vocês, as palavras emocionadas da Sônia Guajajara. Lembre do clima que você vive onde você está. Vem das florestas, né, de todos os biomas que nós estamos protegendo e pagando com a nossa própria vida. É a luta política que a gente faz diariamente para garantir a nossa existência. Então é o momento de pensar, fazer autocrítica, fazer autorreflexão e entender que a luta indígena é uma luta coletiva e que beneficia não só nós, mas beneficia todo mundo, todo o planeta. Maracanã, hey, hey, ha, hey, hey, Maracanã. Parabéns para você também, Christian, que participou de lives da Rádio Yandê nesse Abril Indígena, e todos os indígenas e parceiros mobilizados nesse ATL online. Parabéns para a PIB e também para a Mídia Ninja. Seguimos juntos. Hoje é sexta-feira, 1º de maio. Eu sou Letícia Leite e você acabou de ouvir o Copiô Parente, o primeiro podcast feito para povos indígenas e povos da floresta no Brasil. A edição de hoje teve produção, apresentação e também edição do Christian Wariu. A edição de texto é do Oswaldo Braga e a gente volta na semana que vem. Até lá! Copiô Parente.